bem-vindo à aula de transações. Você já sabe como criar, ler, alterar e excluir dados usando o JDBC. Mas você agora precisa criar um método para transferir dinheiro de uma conta para outra. Primeiro você precisa ver se a conta de origem tem saldo para realizar a transferência. E se tiver, você deve retirar o dinheiro da conta de origem e depositar na conta destino. Mas imagine se a transferência falhar depois de você retirar o dinheiro da conta de origem. Como você se sentiria se isso acontecesse com você? Se o dinheiro fosse retirado da sua conta e o banco não depositasse na conta de destino? Eu não gostaria que isso acontecesse. E para resolver esse tipo de problema é que existe o conceito de transação. Uma transação entende que um conjunto de operações de banco de dados deve ser tratada como se fosse uma única operação. E se uma dessas operações falhar, então todas as outras vão ser desfeitas e a transação deve ser revertida. Mas se todas as operações que você tentar executar forem bem-sucedidas, então a transação tem que ser confirmada. Então, para demonstrar esse conceito, vamos criar um método de transferência de valores entre contas. Então, vamos criar mais um método na nossa classe ContaCrud. E esse método, que não vai retornar nada, vai se chamar transferir. O que é que eu preciso para transferir valores de uma conta para outra? Primeiro, a nossa conexão com o banco. Segundo, vou precisar de uma conta de origem, da onde o dinheiro vai sair. Terceiro, vamos precisar de uma conta destino, para onde que o dinheiro vai. E o quarto, quanto que eu quero transferir? Qual é o valor? Então, esse é o nosso método. E como é que nós vamos implementar esse método? Primeiro passo, a gente tem que verificar se a conta de origem tem saldo. Então, eu vou verificar aqui se o saldo da conta de origem é maior ou igual ao valor que nós pretendemos transferir para a conta destino. E aí nós temos as operações que nós precisamos executar aqui dentro. Quais são? A primeira operação é o saque. Então, vou até colocar aqui. Como é que é feito o saque? Primeiro passo, eu preciso que na conta de origem seja debitado o valor que nós queremos sacar. E depois eu vou alterar essa conta de origem no banco de dados. Então, aqui nós efetuamos o saque. Depois de efetuar o saque, eu quero efetuar o depósito. Como é que a gente efetua o depósito? Na conta destino, eu vou adicionar o valor que foi sacado da conta de origem. E em seguida, eu tenho que alterar essa conta de destino no banco de dados. Pronto. Então, nós construímos a nossa operação de transferência. Só que essas duas operações no banco de dados devem ser feitas como se fossem uma única operação. Se por um acaso a nossa operação de depósito falhar, então a nossa operação de saque deve ser desfeita.
eu só posso realizar a transferência, só posso garantir que a minha transferência foi feita quando essas duas operações tiverem sido concluídas com sucesso. Então, para iniciar uma transação, nós precisamos definir, né, que a nossa conexão não será autocomitada. Então, primeiro passo, eu vou utilizar o método setAutoCommit false ou false, né, para falar que a nossa transação, a nossa conexão não deverá autocomitar todas as operações que eu fizer nele. Ou seja, quando eu defino autocommit falso, a nossa conexão começa a tratar as operações, né, de uma forma global, né? Ele vai tratar essas operações em conjunto. Então, ele vai colocar essa primeira operação para ser executada, depois essa, e quando eu terminar de executar todas as minhas operações, se o saque e o depósito tiverem sido bem-sucedidos, então eu vou confirmar a minha transação, chamando aqui o método commit da minha conexão. Então, aqui eu abro a minha transação, efetuo todas as operações que eu quero realizar e confirmo a execução da transação se tudo tiver sido bem sucedido. Mas e se algum problema acontecer? Se algum problema acontecer, eu quero cancelar a transação. Então, para capturar os problemas, vou colocar todo esse bloco dentro de um try catch. Vou pegar aqui qualquer exceção que vier a acontecer. Se acontecer algum problema, então eu quero desfazer a minha transação. Então eu vou chamar o método rollback. Então aí está. Para confirmar a minha transação, eu utilizo o método commit. E para desfazer a minha transação, eu utilizo o método rollback se tiver acontecido algum problema. Agora sim, nós temos um método de transferência seguro. Vamos utilizar esse método de transferência lá no nosso método main. Então, aqui no nosso método main, eu preciso criar a nossa conexão. Vou criar um objeto CRUD. E agora eu quero recuperar as contas que nós temos no banco. Então, nós temos aqui várias contas. Vamos ver aqui quais são. Então, aí, nós temos duas contas no banco. Uma com 9.000 e outra com 2.000 reais. Agora, dessa lista de contas, eu quero definir uma para ser a conta de origem e uma outra para ser a conta de destino, para a gente utilizar o nosso método de transferência que acabamos de criar. Então, a nossa conta de origem vai ser... Eu vou recuperar aqui desse objeto contas, vou pegar a primeira conta da nossa lista. E a nossa conta destino vai ser o segundo elemento dentro da nossa lista. Agora sim, eu tenho essas duas contas, né, a conta do Ricardo e do Lawrence, e eu quero transferir utilizando aqui o nosso método transferir, passando a nossa conta de origem, a conta de destino e o valor de R$500.
E no final, eu quero apresentar novamente aquelas contas para a gente ver o resultado. Então vamos lá. Então aí está. Inicialmente, a primeira conta tinha 9.000, a segunda 2.000. Depois da transação, a primeira conta passou a ter 8.500 e a segunda R$ 2.500. E se por um acaso algum erro acontecer aqui no meio, então vamos lá. Vou encaminhar aqui uma exceção. Sequer ele já vai mostrar para a gente aqui que esse código não consegue ser alcançado. Então, se você executar a classe e nesse ponto acontecer algum erro, então vamos colocar aqui um erro qualquer. Então vamos dividir um número por 0. Então ele não efetuou a operação. Como você pode ver, as contas iniciaram com R$ 8.500, R$ 2.500 e continuam com R$ 8.500 e R$ 2.500. Apesar de o erro ter acontecido apenas aqui nessa posição. Ou seja, ele conseguiu executar essa operação, mas ele não efetuou a transação, porque um erro aconteceu aqui no meio. Então é para isso que serve o nosso controle de transação. Agora eu vou executar sem o erro. Olha aí, sem o erro, houve agora a alteração de valores das contas. Aí está. Então, o conceito de transação ele vai ser muito utilizado quando você estiver construindo aplicações corporativas de verdade, quando você estiver trabalhando no mercado de trabalho. Espero que você tenha gostado de mais essa aula, de conhecer as transações, e nos vemos na próxima aula. Até lá! E estamos quase no final do curso, hein?